Olá, magnífico dia, magnífica tarde, magnífica noite. Eu não sei qual é o horário que vocês vão assistir esse vídeo, essa clareza e entendimento, mais um, para honrar e glorificar o nome do nosso amado Deus, que a cada dia nos capacita a vivermos uma vida plena, obedecendo seus mandamentos e praticando os princípios da sua palavra. E para vocês que já me conhecem, sejam muito bem-vindas, caminhamos juntos. Aqui tem alguns seguidores, alguns alunos. E para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, não me conhece, eu sou Patrícia Procópio, imagem e semelhança do Criador, filha amada, apaixonada pela palavra, praticante, incentivadora, profissionalmente escritora, teóloga, mentora de desenvolvimento, onde te ensino o alinhamento das 3 esferas, espiritual, emocional e física, para que possamos caminhar de acordo com o que o Papai do Céu tem para nós, vivendo a vida de acordo com o que diz no Evangelho. Na luz das Escrituras de hoje, nós vamos falar sobre o coração. O coração é uma das partes mais, eu diria, um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, porque é através do nosso coração que Deus se comunica conosco, né? A nossa mente, a nossa alma está sempre ligada com o Espírito dele, mas é através do coração que nós escutamos a voz do Senhor. Muitos acham que o coração é só um órgão que guarda o sentimento, mas vai bem mais além disso. E como toda semana eu separo um textozinho, antes de entrarmos no que diz, no que a palavra fala sobre o coração. E para aqueles que querem o texto, é só me pedir inbox que eu envio para vocês, ok? Então vamos lá. Você já parou para pensar no que a Bíblia diz a respeito do coração? Ele é mais do que um órgão físico, é o centro das nossas emoções, desejos e decisões. Provérbios 4, versículo 23 nos orienta: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O que isso significa? Que tudo o que fazemos e sentimos nasce ali, no coração. Quantas vezes deixamos mágoas e frustrações dominarem esse espaço precioso? E o que acontece quando não cuidamos dele? Nos afastamos dos planos de Deus para nós, carregando pesos que Ele nunca quis que nós carregássemos. A Bíblia nos ensina a purificar o coração e enchê-lo com as promessas de Deus, encontrando cura, propósito e alegria. Se você sente que precisa fortalecer seu coração, que talvez esteja sobrecarregada, quero te convidar a se aprofundar nesse tema. Em meu canal, compartilho reflexões bíblicas profundas que vão te ajudar a libertar o seu coração. Também ofereço e-books e a mentoria exclusiva, onde você vai descobrir como destravar-se em Cristo e viver de forma intencionalmente positiva. De fato, dia após dia, às 5 horas da manhã, no @Patrícia Procópio Oficial no Instagram, nós caminhamos juntas de segunda a sexta, nos abastecendo e nos alimentando da fonte eterna de amor que nunca deixa de jorrar. Fica aqui o convite para você, para a gente caminhar junto, segurando uma na mão da outra, aprendendo a viver pelos princípios do Evangelho, fazendo da nossa vida oferta viva, E é para isso que Papai do Céu nos chamou, é para isso que Ele nos capacita diariamente. E só cabe a nós fazermos a vontade dEle com muito carinho e com muito amor. Agora vamos ao que diz a Bíblia a respeito do coração. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, nos diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 17, nos diz assim:
Mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. E esse versículo nos diz, mediante o antes e o depois, né? Antes de você ter o direcionamento e a clareza do Senhor, o seu coração ele é abastecido por fontes impuras, por fontes que te levam ao pecado, por fontes que alimentam apenas o teu corpo e não o teu espiritual. E quando você se devolveu para Cristo, o aceitou como seu único e eterno Salvador, o seu coração é abastecido pela fonte dele. Então o seu coração está cheio de amor, de paz, de plenitude, benignidade, reciprocidade, misericórdia e tudo que é positivo que vem do nosso Pai. No livro de Salmos, capítulo 51, versículo 10, nos diz assim: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renove dentro de mim um espírito estável. Aqui no nosso mundo, nós sabemos que a instabilidade não existe, mas no mundo espiritual, no mundo do reino de Deus, lá sim existe estabilidade. Lá sim, nós acessamos o bom, o perfeito e o agradável do Senhor constantemente, porque essa é a vontade de Deus na nossa vida. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, nos diz assim: Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Glorioso esse versículo, porque a gente olha para a nossa atualidade hoje e vê que a nossa humanidade está, a sua grande maioria, com o coração de pedra. O amor de muitos já esfriou, né? Em contrapartida, nós, os despertos, nós que sentimos o amor de Cristo dentro de nós e que vivemos para Ele, que tudo é dele, para Ele e por Ele, o nosso coração ele é de carne, ele bate, ele vive, e a nossa intenção é que cada vez mais homens e mulheres se devolvam para Cristo para que possa também acessar o pleno, assim como nós. No livro de Provérbios, como eu já tinha falado lá em cima, mas vamos repetir de novo para maior compreensão. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se você abastece o seu coração da vida que o Papai do Céu manda, da verdade da sua palavra, se você vive pelos princípios do Evangelho, se você não se permite contaminar-se com os banquetes ilusórios ilimitados do mundo, o seu coração é fonte de vida. Onde paramos? Livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, nos diz assim: Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Jeremias, capítulo 17, versículo 9: O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Vamos lá. Eu já falei e vou repetir. Esse versículo ele nos traz a uma realidade bem simples. A fonte de abastecimento do seu coração. Qual é? Se você é uma pessoa que não está nem aí para os princípios, para os valores, se você é uma pessoa que está abastecendo o seu coração de pecado, de vícios, de pornografia, de egoísmo, de arrogar, de ego, de ganância, esse coração só te leva para o engano, só te leva para o negativo. Agora, se a tua fonte é pura, se a tua fonte é Deus, se você vive pelos princípios da palavra, guarda os mandamentos do Senhor, faz o que é preciso, esse coração não vai te enganar. Ao contrário, esse coração é fonte de água viva. Livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 8, nos diz assim: Não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Essa é uma grande verdade. Quanto mais alguns endurecem seus corações, mais eles se afastam do propósito do Criador, não só do propósito, mas das bênçãos, da proteção. Como a gente sempre fala, a humildade é saber que acima de nós tem um Deus que nos capacita, que tudo que nós conquistamos, acessamos e somos
é pelo favor do Senhor, é pela vontade dele. Então, quando alguém endurece o seu coração, ele está se privando de ter uma vida plena, se privando de viver uma vida sem preocupações, porque quem ora por tudo não se preocupa com nada, né? A vantagem de você caminhar para Cristo é que você a cada dia recebe uma clareza, um direcionamento vindo da palavra dele. Então você tem que colocar o seu coração a dispor para que ele te direcione, te capacite de acordo com a vontade dele. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, nos diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em teu próprio entendimento. Aí entra a humildade que eu falei agora há pouco. O Papai do Céu nos dá sabedoria, prudência, discernimento. Ele nos direciona. Tudo que nós somos hoje somos resultados de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente pratica, de tudo que a gente se coloca à disposição para sermos usados como canais de bênção pela vontade dele. Nada é pela força do nosso braço. Tudo é pelo favor do Senhor. Também no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30, nos diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece até os ossos. Não tem como você desejar aquilo que você não plantou. Não tem como você acessar aquilo que você não se dispôs a buscar. Não tem como você acessar a vida do próximo pisando sobre ele. Cada um de nós temos uma jornada. Papai do Céu deu uma vida para cada um de nós e é da nossa responsabilidade fazer o nosso melhor para Deus. Seja na nossa própria vida pessoal, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja nos nossos relacionamentos interpessoais. Então nós temos que ter a convicção de não nos deixarmos contaminar por emoções e pensamentos que não agradam ao Senhor. Isso faz parte da autodisciplina e do autoconhecimento que eu sempre incentivo vocês aqui e seguro na mão de algumas também que estão trilhando essa jornada maravilhosa, se autodescobrindo, descobrindo quem é o Senhor, descobrindo para quem serve e jornando lindamente, né? Essa vida fantástica de descobertas e de muita obediência àquilo que o Papai do Céu tem para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, nos diz assim: que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. É tudo que a gente quer na vida. É obedecer de coração e verdade, é estarmos sempre praticando os ensinamentos da palavra de Deus, caminhando dia após dia com fé, obediência e muito amor. Lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37, nos diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. O entendimento, ele hoje está mais claro do que nunca, né? A sabedoria está gritando nas esquinas. O livro de Provérbios, ele é um livro de muito ensinamento, mas é o que eu sempre incentivo vocês: não adianta só você ler. Ciência é saber, sabedoria é fazer. E quanto mais você pratica a palavra do Pai, mais fácil fica viver pelos princípios do Evangelho e acessar, de fato, a vontade do Senhor nas nossas vidas, que já sabemos que é pura, perfeita e agradável. Também no livro de Mateus, lá no capítulo 5, no versículo 8, nos diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Esse versículo nos fala, né, que temos que nos esforçar para manter o nosso coração puro, incontaminável das negatividades do mundo. Sabemos que no mundo jaz o maligno, né? Embora nosso Senhor Criador, Ele é o fundador de todas as coisas, mas Ele não habita no mundo, né? No mundo jaz o maligno. E todos aqueles que obedecem às suas vontades carnais, né, às suas cegueiras, muitas das vezes espirituais, estão se afastando do Pai e com isso contaminando o seu coração. Eu fico um tanto apreensiva com a quantidade de mulheres que vêm me procurar e descobrem o quanto elas próprias abrem portas espirituais que as impedem, as atrasam de acessar o melhor de Deus, a ter uma vida simples, mas repleta de amor,
repleta de positividade. Do que adianta você ter um financeiro infindável se você não é feliz de fato? O que adianta você possuir infinitos bens materiais, colocando ali seu coração, quando na realidade você está só se autocondenando, se afastando cada vez mais do reino de Deus e da justiça dele? Então, atenta para o que você está deixando entrar dentro de você. Diz a palavra do Senhor que não é o que você come que te faz mal, e sim o que se transforma dentro de você e que você transborda na vida do outro, na vida do próximo, independente de quem teu próximo seja. Então esteja atento ao que você está vendo, ao que você está escutando, ao que você está lendo, e procure diariamente se purificar, consagrar de fato o teu coração a Deus, para que Ele te limpe, te restaure, te transforme e capacite a estar fazendo sempre a vontade dEle. No livro de Salmos, no capítulo 34, versículo 18, nos diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Vocês já pararam para perceber que muitas das vezes nós estamos sofrendo, estamos passando por um desafio, mas o sorriso está sempre no olho, o olhar está sempre amável? Por quê? Porque nós sabemos que mesmo na dificuldade nós não estamos sozinhos. Papai do Céu está sempre conosco, nos capacitando e nos direcionando. E esse momento que a gente está passando, seja ele difícil, problema, chama como você quiser. Mas isso é um aperfeiçoamento. O que tu chama de problema, Deus chama de treinamento. Essa é a oportunidade que você tem de mostrar a sua confiança nele. Você está sendo forjada, você está sendo direcionada. E muitas das vezes, Papai do Céu permite que um desafio, um problema, uma circunstância aconteça na tua realidade para te mostrar que não é ali que Ele te quer. Então, esteja atenta, sempre com o coração incontaminado das coisas que não agradam ao coração do Senhor. Também no livro de Provérbios, no capítulo 21, no versículo 2, nos diz assim: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. E isso, mais uma vez, nos adverte a não nos contaminarmos e a não praticarmos a hipocrisia. Não sei se você sabe o que significa hipocrisia na raiz da palavra, mas a hipocrisia nada mais é do que você mostrar uma coisa, falar uma coisa, mas viver completamente o contrário. Como os fariseus na época de Jesus estavam com o nome de Deus na boca todo o tempo, mas Deus não habitava em seus corações, porque as suas atitudes eram completamente contrárias àquilo que eles estavam profetizando. E isso se aplica também na nossa vida hoje. Estamos atentas. Dê um testemunho, é a sua vida? É válido. Nunca invente algo que não vive, nunca invente algo que não sabe, porque você está sendo hipócrita e isso é pecado. Papai do Céu não aprova esse tipo de comportamento. Também no livro de Provérbios, no capítulo 27, versículo 19, nos diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Então, quanto mais você se abastece de Deus, da sua palavra, quanto mais você louva, quanto mais você jejua, quanto mais você se purifica, quanto mais você busca a presença do Pai, mais isso se reflete nos seus olhos, nas suas palavras, principalmente nas suas ações. Nós transbordamos dele. Provérbios 27, 19, eu já acabei de ler, né? O coração reflete quem somos nós. Vamos então encerrar com Salmos, capítulo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Nós temos a liberdade de conversarmos com o Senhor, de falarmos com Ele sobre o que quisermos, né? E quanto mais autênticas nós formos na presença do Pai, mais Ele nos ouve e se aproxima de nós. Aí você me diz assim: mas Pati, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe todos os meus pensamentos. Sim, Ele sabe, mas Ele quer muito ouvir tua voz. Deus quer relacionamento. Jesus não quer escravos, Jesus quer amigos. O temor do Senhor é um respeito extremo. Deus não quer que você sinta medo dele. Deus quer que você tenha respeito, e um respeito extremo. A palavra é essa, né? Não há algo
maior. Nós temos essa concepção. Não há outro Deus, não há Deus maior. Então, esse relacionamento precisa ser natural. Tá feliz? Senhor, muito obrigada por essa alegria que me invade, muito obrigada pelos frutos da tua paz, do teu amor dentro de mim. Não tá feliz? Senhor, me mostra o que eu preciso fazer para sair dessa realidade. Eu não estou satisfeita. Esse momento não está me agradando. Tem um peso dentro de mim. Me mostra o que fazer para me livrar, para cancelar. Se for algo espiritual, me mostra o que fazer para eliminar essa negatividade, essa energia negativa que não me pertence. Relacionamento, gente. Da mesma forma que você tem total confiança de conversar com a sua mãe, com o seu pai, você tem que ter essa total confiança e liberdade de ser quem você é perante aquele que te criou. Bem antes do ventre da tua mãe, a sua vida aqui já estava traçada, definida. E quando você atinge maioridade, atinge o seu pensamento e decide se autogovernar, como o Papai do Céu nos criou para sermos, está lá em Gênesis 1:26. Nós assumimos o controle da nossa vida. Nós decidimos viver de acordo com o que Jesus nos ensinou, com o que o Evangelho nos direciona a fazer dia após dia. Aprendemos inteligência emocional, aprendemos a dar o devido valor à opinião do próximo, aprendemos a praticar de fato o amor. Papai do Céu não chamou a gente para salvar o mundo, e sim para amar o próximo, de acordo com seus erros e imperfeições, assim como nós. Somos de fato luz e sal na terra, porque nos abastecemos da fonte que é Deus. Eu encerro esse A Luz das Escrituras convidando vocês que se autodesafiam a acordarem, a despertarem antes do sol e vir se alimentar conosco da palavra do Senhor de segunda a sexta às 5 da manhã no Instagram, Patrícia Procópio Oficial. E também incentivo e indico a vocês estudos, e-books, a minha mentoria, que é o Pegar na Mão, para a gente iniciar essa jornada aí. Algumas amadas nós já iniciamos desde o ano passado, mas enfim. Clica aí, pede informação, acessa os links que eu sempre deixo à disposição nas legendas dos vídeos. E comunicação, gente, network, é o que faz a gente se conectar com pessoas que também compartilham da mesma fé, da mesma intenção positiva e têm o interesse de a cada dia caminharmos pelos princípios do Evangelho. Encerro por aqui te desejando paz, amor, clareza e direcionamento da palavra. Um beijo no teu coração e até o próximo A Luz das Escrituras.